Sejam todos muito bem-vindos ao Top 5 de Física para o ERJ com o Pairelzinho. Top 1. Nós temos cinemática como a matéria que mais cai na nossa UERJ. Na cinemática, ele está falando basicamente sobre os seus fundamentos, sobre as propriedades de cada movimento, a característica que ele tem. MRU, nós temos velocidade constante, aceleração zero e força zero. MRV, agora é tudo diferente. Velocidade é diferente de constante, a aceleração é diferente de zero e a nossa força é diferente de zero. E também eles gostam de trabalhar com o nosso movimento vertical, que alguns de vocês chamam sobre queda livre. Fica atento que ele ama trabalhar com as quedas dos corpos. Um objeto que é largado de cima, quem cai primeiro. E o que determina quem cai primeiro, já fica uma dica, é a velocidade inicial no seu eixo vertical. Se eu pego um objeto e largo e o outro eu jogo para baixo, adivinha quem cai primeiro? Quem eu joguei. O nosso segundo colocado é sobre dinâmica. A dinâmica, a gente substitui o seu nome sobre força. E quem fala sobre força, nada mais justo do que ele, Isaac Newton. Ele dá pra gente 4 leis. Para o ERJ, a gente vai focar mais em 2, que é a primeira lei de Newton, lei da inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso até que exista uma força que tire você desse repouso. Lembra? Esse repouso ele pode ser estático, parado ou um repouso dinâmico. Opa, lembra do MRU que a minha força era zero por mais que ele tivesse movimento? Então o meu repouso dinâmico ele está em movimento, só que ausente de força. É como eu pegasse o objeto e lançasse no espaço. Ele vai ficar para sempre no seu movimento. E temos também a segunda lei. O que a gente mais vai trabalhar é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, um princípio fundamental da dinâmica. É o estudo da dinâmica, onde a força é má, F igual a M vezes A. Essa brincadeira que é utilizada nos nossos blocos é o que vai ser o que mais cai em dinâmica na UERJ. Beleza? Então fica atento, são forças que ajudam, elas se somam, e forças que atrapalham, elas se subtraem. É o caso de quase uma corda, cada um puxando de um lado, não é? Um cabo de guerra quem puxa para cá e um cabo de guerra de quem puxa para lá. No nosso top 3, a gente ainda está dentro dessa mecânica. Falamos agora sobre impulso e quantidade de movimento. A nossa quantidade de movimento na UERJ, ela tem trocado esse nome para tentar pegar a gente. Ele trocou para momento linear. Então saiba, quantidade de movimento e momento linear é a mesma coisa. A quantidade de movimento, já falamos, movimento é velocidade. Para quantificar, nós temos massa vezes velocidade. O impulso, pensa comigo, quando você pega impulso para saltar, é uma força enquanto você faz o seu pé no chão, né? Quando ele sai, você parou de fazer impulso. Então, impulso é minha força vezes o meu tempo. Essas brincadeirinhas todas a gente vai utilizar em colisões entre dois corpos. Então, vai ter um corpo A e um corpo B e eles vão bater. Essas colisões são os estudos do impulso e da quantidade de movimento que a UERJ vai cobrar de você. Nosso quarto lugar, e não menos importante, nós temos a eletricidade. Vamos dividir em eletrodinâmica e eletrostática. Na eletrodinâmica, nós vamos focar na nossa primeira lei. A primeira lei de Ohm é U igual a R vezes I. É aquela brincadeira que a gente fala sobre tensão e corrente. Nós também vamos focar em potência, beleza? Já em eletrostática, nós vamos falar sobre esses campos elétricos, tá? Então, E é igual a KQ dividido por D ao quadrado. E para fechar com chave de ouro, nós temos a termologia. Dentro da termologia, a gente vai falar sobre os tópicos importantes. O primeiro tópico, nós temos calor sensível, mudança de estado e calor latente. O calor sensível é o quanto de calor é necessário para esquentar um corpo ou para ele esfriar. Já o calor latente é o calor necessário para mudar o estado físico. Beleza? Por exemplo, um gelo para derreter. Mas fique atento que nessas mudanças de estado, nós temos uma coisa muito legal acontecendo. Quando ocorre a mudança de estado, ele não muda a sua temperatura. Quando um gelo a zero está derretendo, tanto o gelo quanto a água que está saindo, os dois vão permanecer a zero, até todo o gelo deixar de ser gelo. Aí sim,
a água ganha temperatura. Já em gases, nós vamos focar na equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Mas não podemos esquecer da nossa equação geral, Povotó, PVT. E para fechar, nós temos a termometria. O que seria a termometria, Léo? Meu Deus! Metria é medição, termo é de temperatura. Então a gente vai agora medir esse calor. É quando a gente trabalha com a quantidade de calor e também quando a gente analisa dois termômetros. Gostou de todas as dicas? Agora fica fácil você gabaritar a sua prova da UERJ, não é? Se você gostou, curte, compartilha e manda para todo mundo, cara. E ó, siga a gente em todas as redes sociais, @ocurso plural, tanto no Instagram quanto no Twitter.